que é a constelação? A constelação é uma ferramenta terapêutica onde a gente vai olhar para um tema específico, para suas questões ou problemas que estejam ali incomodando naquele momento e que você já buscou vários tipos de soluções, às vezes na terapia, e você não consegue encontrar a raiz da sua questão. A constelação, ela vai fazer uma leitura do seu inconsciente, ou seja, aquilo que você ainda não tem consciência, e ela busca solucionar esses problemas, esses temas que você traz. Quais são os temas? Os temas podem ser relacionamento, pode ser familiar, afetivo, relacionamento no trabalho. Você pode constelar a sua saúde, você pode constelar também questões financeiras, pode constelar também sua vida profissional, pode constelar também sentimentos como sentimento de rejeição ou um sentimento de abandono ou um padrão repetitivo que se repete, que você percebe, você se percebe repetindo ao longo da sua trajetória. E a constelação, ela vai trazer ali, através, do que o campo mostrar, onde está a solução, ou qual a raiz da sua questão, onde que aquilo começou. E eu digo sempre que o trabalho da constelação, ele é 50% do cliente e 50% do constelador. Porque o constelador, ele faz um diagnóstico, ele mostra ali onde está a raiz dessa questão. E a partir do momento que você toma consciência sobre isso, você precisa tomar atitudes, fazer movimentos e mudar algumas posturas em relação àquela questão que você tem. Bert Hellinger percebeu que existem 3 leis, que são leis naturais e são leis de causa e efeito, ou seja, todas as vezes que a gente desrespeita essas leis, a gente causa problemas e questões na nossa vida, ou seja, sofremos as consequências de quando a gente não obedece essas leis da forma como elas devem ser. São leis que eu vou dizer por aqui, que você vai perceber que são leis intrínsecas ao ser humano. Na verdade, todos temos essa percepção. Nenhuma delas que eu vou dizer são leis que você nunca percebeu que internamente que aquilo existe, mas que ele conseguiu colocar de uma maneira onde a gente consegue perceber. E todas as vezes que a gente consegue perceber essas leis e aplicar na nossa vida, ela flui. Antes de eu falar das leis, eu quero dizer que nós fazemos parte de um inconsciente familiar. Nós estamos muito mais ligados à nossa família do que o que a gente imagina, né? A gente tem esse clã familiar. E nesse inconsciente estão registrados tudo aquilo que os nossos antepassados viveram, que são os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos tataravós e todas as histórias ali que eles viveram. Ele diz que nós temos internamente uma necessidade de ser gratos àquilo que eles viveram, porque todas aquelas histórias deram certo de tal maneira que a vida pôde chegar até mim. Se não tivesse dado certo, talvez a vida não tivesse chegado até nós. Então, nós temos uma grande necessidade interna de sentirmos pertencentes ao nosso sistema. E a lei do pertencimento é a primeira lei das constelações, que Bert Hellinger chamou essas leis de ordens do amor, porque ele quis dizer que para que o amor possa fluir, é necessário que exista ordem, ou seja, que a gente respeite essas leis. Então, essa primeira lei, ela diz que todos têm o direito de pertencer ao nosso sistema e ninguém pode ser excluído. Quem são as pessoas que pertencem ao nosso sistema? São todas aquelas pessoas que têm laços sanguíneos conosco, que são os nossos pais, avós,
bisavós, tataravós, todos esses avós que vieram antes de nós, como também os nossos tios, os nossos irmãos, os nossos meio-irmãos, e todo esse sistema familiar que são laços sanguíneos. Nós também, pertencem também àquelas pessoas que têm laços de destino, que são pessoas que causaram vantagens existenciais no nosso sistema ou desvantagens existenciais no nosso sistema. Que é isso, né? As vantagens existenciais é, por exemplo, quando alguém salva uma vida. Quando eu salvo a vida de alguém, o meu sistema passa a vincular-se ao sistema de outra pessoa. Quando um casal tem filhos, os sistemas também se vinculam. As desvantagens existenciais são quando alguém pode tirar a vida de outra pessoa, então aqueles sistemas também se vinculam. Aqui a gente não trabalha com julgamentos, a gente só fala daquilo que faz um sistema se vincular ao outro ou não. Como também algum sistema que foi prejudicado no sentido de outro sistema ganhar vantagem existencial, seja financeira, seja de vida, seja em qualquer aspecto em cima de um outro sistema familiar. Então, essas pessoas pertencem e elas não podem ser excluídas. Quando existe uma exclusão no nosso sistema, virão outros descendentes para que aquilo volte a se equilibrar, para que o sistema volte a equilibrar. E o que é exclusão? Exclusão é tudo aquilo que eu rejeito, que eu acho que aquilo não serve, né? E existem várias formas da gente excluir. Quando eu julgo, eu excluo. Quando eu acho que eu sou melhor do que aquela pessoa, eu excluo. Quando eu tenho dó de alguma pessoa, eu excluo. Quando eu me afasto, eu também me excluo. Então, existem várias formas de exclusão. E o meu sistema familiar, e o nosso sistema familiar, ele não admite exclusão. Porque tudo tem um porquê e um para quê de existir. E tudo tá certo do jeito que tá. Então, todas as vezes que a gente exclui algo ou alguém, e algo pode também ser um sentimento, pode ser uma atitude, pode ser uma forma de ser, pode ser uma personalidade, pode ser um vício, né? Então, a gente exclui muito o tempo inteiro. E todas as vezes que a gente exclui algo, esse algo gruda na gente. Mesmo que não seja eu, a pessoa, a repetir aquela exclusão ou a repetir aquilo que eu excluo, eu posso ter uma relação onde o meu companheiro vai repetir, ou meus filhos podem repetir, ou alguém muito próximo de mim pode repetir. Então, tudo aquilo que eu rejeito ou que eu excluo volta para mim. Principalmente se a gente julga ou exclui os nossos pais. Por quê? Porque os nossos pais nos deram a vida e eles são as pessoas, o portal para que a gente chegasse até essa vida, né? Bert Hellinger, ele diz que por mais que os nossos pais, aquele homem, aquela mulher, eu digo assim, o CPF, né? Sejam seres humanos, ou seja, tenham seus defeitos, tenham, né, várias atitudes que não foram corretas de alguma maneira, como pais, no sentido de dar a vida, eles foram perfeitos. Porque o que a gente precisa, né, o essencial é a vida que a gente recebeu deles. Criar, qualquer outra pessoa pode nos criar. Mas no quesito de te dar a vida, eles foram perfeitos. Porque você está aqui e agora. E tudo aquilo de bom e de ruim que você vivenciou é devido a eles. A segunda lei
É a lei da hierarquia. Essa lei, ela diz que quem chegou primeiro no nosso sistema tem precedência. Quem chegou primeiro é maior do que quem chegou depois. Ou seja, os nossos avós são maiores que os nossos pais, que são maiores que a gente. Nós só somos maiores que os nossos filhos ou netos, né? Entre os irmãos também existe um certo nível hierárquico, onde o primeiro filho é um pouquinho maior do que o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, em nível de hierarquia. Essa lei, ela também diz que nós temos um lugar no nosso sistema. E todas as vezes que a gente sai desse lugar, a gente traz consequências para a nossa própria vida. E o que é sair do nosso lugar? É quando, por exemplo, a gente sente no nosso coração que faltou a nossa avó para nossa mãe e a gente vai lá e fica sendo mãe da nossa mãe. Ou quando a gente se julga melhor do que a nossa mãe, ou o que a gente pode fazer, a gente que sabe o que é melhor para a vida dela e a gente se coloca nesse lugar de mãe da nossa mãe. Ou quando a gente julga a relação dos nossos pais e se coloca no meio da relação. Ou quando a gente julga que a nossa mãe ou não é boa o suficiente, ou que ela sofreu muito com o nosso pai, e a gente toma esse lugar de esposa do nosso pai. A gente pode também, como caçula, por a gente ter recebido de todo o nosso sistema, dos irmãos mais velhos, dos pais, a gente quer retornar e começar a cuidar de todos eles, ao invés de viver a nossa própria vida. Então, existem várias posturas e a gente está saindo delas o tempo inteiro na nossa vida. E essas leis do Bert Hellinger, elas vêm para trazer consciência, para a gente estar atento ali aos nossos comportamentos, a como a gente está agindo ali no nosso sistema, para que a gente perceba onde a gente está e saia logo desse lugar, para que a gente não cause consequências para a nossa vida. Porque todas as vezes que a gente desrespeita essas leis, a gente causa consequências para a nossa vida. Então, se a sua vida não está fluindo em alguma área, pode observar que você está desrespeitando algumas dessas leis que eu disse até agora. E agora eu vou falar sobre a terceira lei, que é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Essa terceira lei, ela é para pessoas de mesmo nível hierárquico, ou seja, que chegaram ao mesmo tempo numa relação. Então, aqui não entra a nossa relação com os nossos pais, por exemplo. Por quê? Porque os pais dão e os filhos recebem. Essa é a ordem, né? Obviamente, à medida que os filhos vão crescendo, os pais vão dando menos e eles vão ganhando autonomia para fazerem por si próprios. Então, nessa lei, é uma lei que se aplica a pessoas do mesmo nível hierárquico, que são um casal, uma relação de amizade, uma relação de parceria, um prestador de serviço e um cliente. São pessoas que chegam ao mesmo tempo na relação. Não tem aqui alguém que chegou primeiro. E essa lei, ela fala que precisa haver um equilíbrio entre aquilo que eu dou e aquilo que eu recebo. Eu dou para o outro aquilo que eu tenho e o outro me dá aquilo que ele tem. Então, para que uma relação possa acontecer, eu dou algo para alguém, alguém fica contente, alguém faz algo por mim e a gente vai fazendo essa troca. O que acontece quando a gente desrespeita essa lei? É quando uma das pessoas dessa relação dá muito mais do que a outra. Quando ela dá muito mais, essa outra se sente indigna. Ela não conseguiu retribuir no mesmo nível. Essa aqui fica maior do que essa, porque ela fica, às vezes, como pai dessa outra, como mãe dessa outra. E isso causa um desequilíbrio nas relações.
E essa pessoa que está aqui, ela sente uma pressão interna para que possa sair dessa relação. Então, muitas vezes, não sei se vocês conseguem perceber que, às vezes, pessoas que a gente dá demais sempre diz sim. No momento que a gente diz não, elas ficam bravas com a gente e saem daquela relação. Ou, geralmente, quando a gente escuta sobre uma traição, o traído, geralmente, ele diz assim, ai, mas eu fiz tudo por ele, vou dizer aqui no feminino, né? Eu fiz tudo por ele, faltava adivinhar os pensamentos dele e tudo mais. E é justamente por causa desse desequilíbrio entre o dar e receber. Para as relações fluírem de uma maneira saudável, é muito importante que eu faça essa troca, onde eu dou para o outro, na medida que o outro possa me retribuir. E a gente vai trocando. E aí, para fechar, e ainda voltar aqui ao assunto da nossa relação com os nossos pais, eles nos deram a vida. E por mais que nós façamos por eles, a gente nunca vai conseguir retribuir esse grande presente que eles nos deram. Então, existem duas formas da gente conseguir se sentir um pouco menos em dívida com eles. Quando a gente tem filhos, ou seja, a gente pega essa vida que a gente recebeu e a gente passa ela adiante, ou mesmo que a gente não tenha filhos, a gente cuide de nós mesmos da melhor maneira possível. A gente prospere financeiramente, a gente cuide da nossa saúde, a gente tenha projetos de vida. Tudo isso é uma forma de honrar essa vida que eles trouxeram para nós.